FET, Faculdade de Educação Teológica. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Silvio Cabral, eu sou pastor, fui missionário em Venezuela desde 94, implantando igreja, escola teológica, também na Argentina, em vários estados. Tá? Eu sou formado também em jornalismo pela International Christian University, Estados Unidos. Eu sou pós-graduado em psicopedagogia e teologia, estudei uns 7 anos aí, tá? Pela Batista, pela Assembleia de Deus e reconhecimento de créditos pela Universidade Federal de Roraima, entre outros cursos que temos feito por aí. Mas a minha maior paixão é a teologia. E a primeira matéria que nós vamos começar a comentar é justamente bibliologia. Esse é um assunto extremamente importante e ela é o carro-chefe de todas as matérias que envolvem teologia sistemática, ok? Então, quando se trata de teologia sistemática, se trata justamente da nossa regra de fé e prática, tá? São essas matérias que envolvem a nossa crença, tanto a crença pentecostal, renovada, luterana, tá? Ou até mesmo neopentecostal, entre outros. Tudo isso tange no âmbito da teologia sistemática. Alguns têm uma forma de crer um pouco diferente da dos outros, mas a gente tem que chegar em um ponto comum, certo? E a bibliologia, ela abre esse caudal de informações de teologia sistemática, ok? E nós temos aqui o conteúdo, e nós vamos ver hoje a definição e origem da Bíblia, a classificação da Bíblia dentro da teologia, a Bíblia como um livro, o tema central da Bíblia e sua estrutura, a classificação do Antigo Testamento, a classificação do Novo Testamento, o cânon da Bíblia, talvez já seria a próxima aula, a Bíblia como a palavra de Deus, a harmonia e unidade da Bíblia, a integridade das Escrituras, a tradução da Bíblia, a necessidade das Escrituras, cronologia bíblica, a infalibilidade das Escrituras, símbolos da Bíblia Sagrada, alguns métodos de estudo da Bíblia, algumas frases notáveis da Bíblia e por aí vai, ok? Então, a gente observando todos estes assuntos, nós vamos observar que a Bíblia é um livro sobrenatural de Deus e que Deus o tem conservado de uma forma extraordinária para poder chegar até nossas mãos. Isso aqui foi preservado milhares de anos para que a gente tivesse no dia de hoje esse livro, esse rico material em nossa mão, que é o nosso condutor de fé, ok? Bom, na parte introdutória, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela expressa a vontade de Deus. Ignorar a Bíblia é ignorar essa vontade. Disse certo teólogo que a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem. Entretanto, sabemos que é sempre Deus falando para o homem. Agora, podemos observar uma coisa interessante, tá? Que Deus falando ao homem, primeiro ponto. Nós vamos encontrar desde o Antigo Testamento, Deus falando através de forma audível, tá? Deus falando através de visão, Deus falando através de revelação, Deus falando através de uma iluminação ou de uma inspiração, ok? Deus até mesmo usou a jumenta para poder falar com o profeta Balaão. Por um instante, a jumenta teve mente de profeta e o profeta mente de jumenta, entendeu? E também Deus tem falado através do galo, através do peixe que engoliu Jonas, certo? E por aí vai.
Deus falando ao homem. No segundo ponto, nós podemos observar Deus falando através do homem. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro do universo, o qual fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E depois de ter feito o sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo-se feito tão superior aos anjos, o quanto herdou um nome mais excelente que o deles. Então nós vemos que Deus valeu-se no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, da revelação profética, tá? O sacerdote levava Deus aos homens por meio dos sacrifícios, porém o profeta levava Deus aos homens através do seu ministério. Quando o homem falhava, Deus valia-se do profeta para poder falar-lhe as palavras direcionadas da parte do Senhor. E para isso, às vezes, Deus aparecia como um anjo, ou simplesmente o profeta ouvia a Deus. Deus tinha suas formas para poder se comunicar com o profeta. E no Antigo Testamento, então, quando se trata de revelações humanas, Deus então valeu-se do profeta, que era a principal forma de Deus comunicar, ok? Quando chega no Novo Testamento, aí muda, aí vem a terceira parte, Deus falando como homem. Qual a única forma que Deus falou como homem? Através de Jesus Cristo. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o próprio Deus se tabernaculou para poder agora, Emanuel, estar entre os homens. Deus conosco. Essa é a maior revelação que existe e não haverá outra. Embora seitas heresias, como nós sabemos, colocam os seus profetas como superior à pessoa de Jesus Cristo. Mormonismo, tá? TJ, Charles Taze Russell, mormonismo é o Joseph Smith, entre outras, tá? Entre outras. Nós vemos por aí que hoje temos 5 ou 6 falsos Cristo por aí, dizendo ser Cristo, tá? Então, eles estão querendo ocupar o lugar de Cristo. Bem, e aí então, milhões de pessoas estão buscando uma voz de autoridade que mereça confiança. A Bíblia Sagrada é essa voz que todos precisam ouvir. É a única que possui autoridade de conduzir o homem na sua totalidade, revelando de modo claro o caminho para Deus. Então, a Bíblia, que é a boca de Deus, tá? Tem essa direção que o homem tanto necessita. É na Bíblia que encontramos as respostas às perguntas fundamentais da vida. De onde eu vim? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Poderíamos colocar uma outra. Aonde passarei a eternidade? Essas 4 fundamentais perguntas é que cada pessoa que passa pela terra tinha que estar apto para poder contestá-la. Sabemos que não viemos do macaco, tá? E sim viemos do Senhor, somos obra de Deus, a coroa da criação. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui justamente para ter um relacionamento com Deus, tá? O propósito da minha existência é conhecer a Deus. E quem passou por essas 3, obviamente, a 4ª já está respondida. Onde vou passar a eternidade? Tá? Segundo a Bíblia, aqueles que conheceram a Jesus, ele vai ter um lugar no céu. É na Bíblia que encontramos, então, essas respostas fundamentais. A Bíblia sempre será o maior best-seller para a humanidade. Ela é a palavra de Deus, e quando a lemos, as suas palavras enchem o nosso coração de fé. É a doutrina que estuda a Bíblia sob seus aspectos e observações gerais,
sua leitura, seu estudo, sua estrutura, sua divisão em livros, capítulos e versículos, sua classificação, suas particularidades, seu tema central, sua tradução e preservação, sua história, cronologia, sua formação, sua autoridade como livro divino, sua autenticidade como palavra de Deus, sua infalibilidade, sua integridade e sua veracidade. Por ser a bibliologia uma matéria de grande vastidão, não poderemos comentar todos os seus aspectos, principalmente nos campos da geografia e história bíblica, que são departamentos comentados separadamente. A bibliologia está agrupada dentro da teologia sistemática como um departamento também da teologia bíblica. Então, esses assuntos que compõem a introdução serão assuntos que nós vamos desenvolver neste material, tá? Ou nessa matéria. Aí vem a definição e origem da Bíblia. O vocábulo Bíblia não se encontra dentro do texto das Escrituras Sagradas. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. A palavra biblos é de origem grega e significa uma reunião de vários livros, ou etimologicamente coleção de pequenos livros. Já um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. Vários destes rolos juntos eram chamados Bíblia. Portanto, literalmente, desta palavra Bíblia, surgiram os derivados bibliologia, bibliografia, biblioteca e bibliófilo. Aqui significa pessoa que é amante da Bíblia, tá? O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla e conhecido pregador de sua época, chamada de Boca de Ouro. Então aí nós temos essa definição, ok? Formato da Bíblia na Antiguidade. A A Bíblia é um livro antigo e os livros antigos tinham a forma de rolo. Jeremias 36:2, vamos ler lá? Profeta Jeremias 36, verso 2, para que a gente tenha aí a referência exata do formato da escritura antigamente. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Então, aí nós temos antigamente a Bíblia como um formato de rolo. É bem verdade, porque havia outros materiais que foram escritos a Bíblia, tá? Antes escrevia em cavernas, cerâmicas, tá? Entre outras coisas. Porém, o mais importante é justamente o papel. E nós vamos ver dois tipos de materiais que foi produzida as escrituras sagradas, tá? Que seria o papiro e depois o pergaminho. Nós vamos ver como se produzia um e outro, ok? Então aí nós temos, eram feitos de papiro, esse foi o primeiro, papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente, cuja entrecasca servia para escrita. As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas às outras até formarem um rolo de qualquer extensão. O papiro é conhecido em algumas versões da Bíblia como juncos, desde o capítulo 2, versículo 3, tá? Com os juncos, os pobres lá no Egito utilizavam para alimentação. A mãe de Moisés, por exemplo, fez a cesta do menino com o junco, certo? O pobre também utilizava o junco para poder fazer calçado.
certo? Lá no Nordeste do Brasil a gente tem junco também. Bom, já no caso do pergaminho, era feito de peles de animais como cabras, ovelhas e bezerros, que eram curtidas e polidas. Seu uso é mais recente que o papiro, vem desde os primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. O pergaminho também é mencionado na Bíblia pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele pede para o Timóteo trazer para ele a capa, o livrinho e também o seu pergaminho. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Eu não sei que um camarada aqui perto de morrer, que é justamente suas últimas palavras, ele ainda queria continuar estudando. E tem gente que vive sem estudar. Bom, conforme foi mencionado anteriormente, a Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que a princípios os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como os temos agora em nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a do prelo de tipos móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, tipógrafo alemão. Até então, era tudo manuscrito pelos escribas de modo laborioso, lento e oneroso, isto é, eles tinham obrigação de fazer e ainda tinha que aplicar custos. Aí nós vamos ver então essa planta, ok, que era produzido o papiro, ok? Por ser uma planta aquática, era então na beira de lagos e rios. Ela cresce por volta de 5 metros, tá? 5 metros. Aqui a gente tem, na região de São Paulo, uma que tem um espigão amarronzado, né, parecendo ela. A diferença é o espigão. Essa aqui, as suas folhagens são bastante alongadas e finas, né? É um pouco diferente. E aí nós temos 8 processos na produção do papiro, através dessa planta junco. Então nós temos ali, no ponto número 1, tá? O papiro, que era justamente o junco. Ele era cortado em feixes, certo? De 3 a 5 metros. Depois era descascado, essa parte externa era descartada, ficava simplesmente a parte interna ou a entrecasca, e logo essa planta era fileteada e colocada ladeada uma outra, certo? Depois vinha uma outra que ela cruzava as primeiras, certo? E depois ela passava por um processo de desidratação, aonde antigamente eles primeiramente faziam com pedras, golpeando em cima dessa planta, depois passava por um processo de raspagem e por último, nas pontas para dar liga, ela dava a sequenciação, tá, desse golpeamento, certo? É o seguinte, naturalmente, essa planta ou esse papel, eles faziam de 25 centímetros até 50 metros, ok? E aí então, os reis utilizavam para poder colocar suas leis, tá? Depois outras pessoas para poder deixar registrado, tá, culturas deles, maneira de vestir, tipos de trabalhos que haviam naquela época. Então eles procuravam mostrar a sua identidade, imprimindo, colocando tudo isso no papiro, ok? A tinta que eles utilizavam naquela época era insetos processados junto com carvão. O papiro não podia ser umedecido,
se fosse umedecido, perdia todo o seu conteúdo, certo? Então, aí ele tinha que ser conservado em lugar seco. E antigamente o lugar que geralmente colocavam eram jarros grandes, tá? Bem fechado, e alguns colocavam até panos em volta deles para poder conservá-los alguns milhões de anos, tá? E aí nós temos aqui o papiro, já agora desenhado. Bem verdade que a tinta, por ser atual, a tinta já é totalmente diferente. E eu tenho aqui, que vocês poderão dar uma observada de perto, nesses papiros aqui. Esse veio de Israel para mim, ok? Você vai ver a planta junco trançada, uma outra, processado e também desenhado. Esse aqui eu comprei no sul da Argentina, onde eu morava lá. Aí, por favor, se você quiser dar uma passadinha para você ver como é que é o papel, dar uma tocadinha nele para poder sentir essa folha aí que tinha milhões de anos, tá? O primeiro papel da história foi essa aí. Nós temos em formato de rolo, que é conforme Jeremias 36:2. Os papiros serviam de papel, como bem sabemos. Aí você pode observar, tá, o tipo de roupagem que os egípcios utilizavam. Então, tudo que se referia à vida deles, eles procuravam colocar em um papiro, em cavernas, entre outros lugares, tá? Mas, sobretudo, como estamos falando do papiro, vamos enfatizar isso então, ok? Trabalhos, balanças, tá? Forma de vestir. Aqui nós temos máscara, porque alguns utilizavam isso naquela época. A adoração, obviamente, a algum Deus. Temos um encunhamento aí de coisas que eles utilizavam naquela época. A efígie, tudo em papiro. Ok? Outras coisas também que já se valiam, tá? Que era natural entre eles. Bom, aí nós temos aí, entendeu, que eles já navegavam, isso é de praxe, coisas essas que nós vamos ver quais eram as ciências do Egito naquela época, aí que Moisés tinha toda essa formação. Legal? E aí vai, a princesa sendo servida, tá? Vejam as roupas que elas utilizavam, roupas finas, e etc. Vejam só, as cópias dos manuscritos originais. É bem verdade que quando se trata dos originais, chamado também de autógrafos, não existem, tá? Recentemente encontraram o do Evangelho de Marcos, porém está sob análise para poder ver, entendeu, se todo o seu conteúdo, tá, é fidedigno com a realidade. E este que acharam é o mais antigo de todos, do século I. Nós tínhamos do século II vários manuscritos, ok? Porém, esse do Evangelho de Marcos foi achado recentemente e ele é do século I. Que interessante, tá? Depois, obviamente, vamos ter muitas informações sobre ele. Quero dizer, antes de penetrarmos neste assunto, o seguinte: em 1947, um beduíno de 15 anos de idade, pastor de cabras, que vive até hoje no extremo sul de Jerusalém, ele, na hora de recolher as cabras,
ele viu que faltava uma. Então ele foi à procura dela. Mas criança, quando vai fazer uma tarefa, sempre vai brincando também. Então ele começou a pegar umas pedras e começou a jogar. Uma das pedras justamente cai dentro de uma caverna e fez um barulho. Então ele se aproximou do local e foi ver um barulho de algo quebrando. Quando então ele se aproximou do local, ele encontrou 4 rolos de pergaminho. E esses rolos estavam dentro de um vaso de cerâmica enrolado com um pano. Não entendia muito do assunto, pegou um amigo mais experiente, tá? Conseguiram vender por uns trocos. Só que chegou na mão de uma pessoa que conhecia muito bem do assunto. E portanto essa pessoa foi aos Estados Unidos e fez o anúncio desses 4 materiais, desses 4 manuscritos, tá? E depois de mais ou menos 8 anos, passou um general de Israel e comprou esses 4 manuscritos. Sabe quanto? $240 mil. Dentre eles o livro do profeta Isaías. Certamente aquela região onde viviam os essênios. E é o seguinte, fizeram outras buscas e encontraram também vários outros manuscritos, ok? Aí você pode observar o quanto é tão valioso esses materiais. E muitas vezes a gente não valoriza a Bíblia, né? A gente não valoriza a Bíblia. Tem muita gente que prega sem se preparar para pregar, entendeu? Tem muita gente que não dá a mínima pela Bíblia, nem na igreja leva a Bíblia, tá? Alguns têm o celular para poder facilitar a vida, mas a Bíblia em si mesmo, infelizmente, para muita gente, tem pouco valor. Tem pouco valor. Enquanto que muita gente dá muito valor, até mesmo uma vida por ela. Observa. Os textos utilizados hoje para estudo, tradução e versões modernas das Escrituras Sagradas são cópias dos originais, pois estes não existem mais. Como eu disse, os autógrafos não existem mais. Eu só tenho esse do século I que foi encontrado, o Evangelho de Marcos, que ainda está em análise. Aí depois certamente vão colocar em algum museu, tá? E alguém vai se valer dele para poder fazer traduções e por aí vai. Aí simples e certamente vão utilizar aí o Marcos capítulo 16 a partir do versículo 9, onde muita gente diz que não se encontra entre os melhores manuscritos, tá? E certamente vão observar lá. Bom, os judeus eram extremamente cuidadosos com a preparação e preservação dos manuscritos do Antigo Testamento. Vale a pena conhecer algumas das regras que eles obedeciam para escrever as cópias dos manuscritos. Aí temos, o pergaminho tinha de ser preparado por eles, com peles de animais limpos, preparados somente por judeus, sendo as folhas unidas por fios de pele de animais limpos. Veja só a dedicação. A tinta era especialmente preparada com uma mistura de pó de carvão e uma substância líquida semelhante à goma arábica. O papiro era um tipo de tinta, como eu falei, insetos processados com pó de carvão. Já o pergaminho, que é um material muito mais durável que o papiro, já era outro tipo de substância, tá? Era aí goma arábica com carvão. O escriba não podia escrever uma só palavra de memória. Tinha de pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Tinha de limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. Vejam só, tá? E
Há quem diga que toda vez que ele ia escrever o nome de Deus, primeiro, ele trocava o pincel de preto para vermelho, para destacar o nome de Deus. E ainda assim acrescenta que antes de escrever o nome de Deus, o camarada tomava banho, certo? E veja só, as letras e as palavras eram contadas. Veja só como que era laborioso o negócio. Um erro numa folha inutilizava 3 erros numa folha, inutilizava todo o rolo. E imagina se o camarada completasse o 3º erro no livro de Ageu, que tem 23 vezes o nome de Deus ali, tá? E imagina se o camarada, quando estava escrevendo a última vez o nome de Deus, errasse. Ele tinha que voltar e realizar todo o processo, ou seja, já havia tomado 23 banhos, né? Mais 23 dá quanto? 46? Veja a reverência que eles tinham para com o nome do Senhor. E muitas vezes nós não damos a mínima. Você vai encontrar músicas por aí evangélicas tratando Deus de você, entendeu? Já perderam o respeito e por aí vai. Entendeu? No nosso idioma, você é para uma pessoa qualquer. Tá? Dentro do pronome de tratamento. Mas para você observar aí, quanta reverência eles tinham para com o nome do Senhor. A autoria da Bíblia, tá? Tinha que tirar o U dali. A autoria da Bíblia. Deus é o próprio autor da Bíblia. O intérprete é o Espírito Santo. E o tema central e o coração da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que o homem quiser e precisa saber espiritualmente de Deus, sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem está na Bíblia. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Tá? Tem gente que lê mais de 200 vezes. Eu li algumas vezes, mas não chega a 200 não. Nomes canônicos da Bíblia e muitos outros livros, mais de 600. A Bíblia dá a si mesmo seus nomes inspirados. Aí nós temos Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, a Palavra de Deus, os Oráculos de Deus, Livro da Lei. Você pode depois corroborar lendo aí, entendeu? Nas Escrituras Sagradas. Estes são os nomes que são inspirados, utilizados para a Palavra do Senhor. Porém, alguns deles a gente praticamente não se vale, como por exemplo, os Oráculos de Deus, Livro da Lei, que é mais para o povo do Antigo Testamento judeu, usa muito essas coisas, tá? Agora, o segundo, a gente mais usa, ou Palavra de Deus, no caso desse quarto. Ok? O tema central da Bíblia e sua estrutura. Aí nós temos, Cristo é o centro e coração da Bíblia. O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um homem. O Antigo Testamento descreve Deus nutrindo a nação de Israel, para que o Novo Testamento descrevesse ao mundo o homem que mudou a história da humanidade. Cristo é o centro e âmago da Bíblia. É o centro e âmago da história, é o centro e âmago de nossas vidas. Em cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Cristo está presente direta e indiretamente através de suas aparições e nomes diferentes. Então aí nós temos a pessoa de Jesus Cristo centralizada. Eu estou envolvido com um grupo chamado Regregoides.
tá? Os camaradas entendem muito de grego, de hebraico, também entende muitíssimo de manuscritos. Tem gente que ali fala 10 idiomas e tal. E às vezes a gente faz debates. Teve um debate que eu fiz com o Dr. Marcos Brito, ele é de São Paulo, adventista. Ele é professor de filosofia e teologia na universidade, tá? E aí nós fomos para um debate, pediram, então fomos. E eu gosto de debate, já tive programa de televisão de debate. Aí começamos 9, 6 da noite e terminamos 4h26 do outro dia, e ainda não terminamos, ficamos ainda de continuar o assunto, entendeu? E aí ele buscava no hebraico, eu gosto muito do grego, tá? Aí a gente ia se falando. Bom, até um tempo atrás o pessoal tinha gravado, não sei se tem ainda. E nós podemos observar que há muitas pessoas, inclusive algumas pessoas que estão inseridas nesse grupo de gregóios, não dão a mínima para o Antigo Testamento mais. Então, Cristo, a essência, ele está no Novo, que não sei o que, entendeu? O Novo é mais liturgia de Israel e tal e tal. Eu coloquei pelo menos 10 razões pelo qual devemos aceitar também o Antigo Testamento. Tá? Primeiro, o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é só o Novo Testamento, toda a Escritura. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente tem lições de vida de pessoas que viveram experiências com Deus no Antigo Testamento? E eles nos inspiram na realidade de hoje? Vários, a maioria. Tanto coisas certas bem como erradas. As erradas para a gente não repetir, tá? Porque tem um juízo de Deus por detrás. As corretas para que a gente venha imitar, tá? As coisas boas devem ser imitadas, certo? E aí fomos falando a respeito do porquê temos que dar credibilidade no Antigo Testamento. Uma outra pergunta: será que todas as profecias do Antigo Testamento estão cumpridas? Não, claro que não. Se a gente pegar Isaías, ninguém vai falar mais do que milênio como Isaías. Você não vai encontrar nada no Novo Testamento sobre milênio, praticamente, não vai encontrar. Mas Isaías vai falar muito sobre o milênio, tá? E Jesus está envolvido no milênio, ou não? Claro que está. E não somente isso, a vinda de Jesus já se falava no Antigo Testamento. Para você ver, 1500 vezes está escrito que Jesus vai voltar já no Antigo Testamento, de forma direta ou indireta, tá? 308 no Novo Testamento. Para você ver, tem mais no Antigo que no Novo. E por aí vai, você encontrará outras profecias. Por exemplo, para você saber interpretar bem o Apocalipse, você tem que se valer de Daniel, tá? Porque você não vai encontrar no Novo Testamento, tá, tanta claridade sobre profecias do porvir como você encontra no livro de Daniel. Não está explicando no Apocalipse. Então ambos têm que se unir para você interpretá-los, e por aí vai. Entende? Quer dizer que um complementa o outro. Um complementa o outro, nenhum é mais do que o outro. A única coisa que Jesus cumpriu, tá, foram as leis cerimoniais. Entende que essas foram praticamente nulas, tá, quando ele veio. Embora os judeus continuaram sacrificando até o ano 70 depois de Cristo. Aí paramos quando depois o general Tito matou mais de 1 milhão de judeus. Era 500 por dia crucificado. Então, tem outras razões mais. Eu vou até fazer um artigo sobre isso, pelo qual devemos dar atenção no Antigo Testamento. E uma voz me disse, em 95 na Venezuela: faça um livro para você sobre Jesus de Gênesis e Apocalipse. Então São João deu 400 páginas, Isaías está por aí, os Salmos também está por aí, umas 400 páginas, e outros e muitas outras páginas também. Então vou fazer primeiro um introduzindo toda a Bíblia, e depois vou fazer por tomos. Conheça
a Jesus no Pentateuco, conheça Jesus nos livros históricos, conheça Jesus nos livros poéticos, conheça Jesus nos profetas maiores, depois nos profetas menores. Como João já é muito volumoso, conheça Jesus nos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, conheça a Jesus na história da igreja, o livro de Atos, conheça Jesus nas epístolas paulinas, conheça Jesus nas epístolas gerais, conheça Jesus no livro de Apocalipse, tá? Então ele vai ter vários tomos. Eu estou fazendo em espanhol, muito já está terminado. Então tem muita coisa sobre Jesus no Antigo Testamento, quer seja sombria, profética, preexistencialmente, por aí vai, tá? Bom, esse livro vai ser bom para evangelizar judeus, né? Judeus, posso fazer na modalidade de células, porque tem muita igreja que está trabalhando em cima disso também, para professores que queiram aprender bem, entendeu? Se aprofundar no assunto, aí a gente tem. Bom, o Antigo Testamento prepara o cenário do aparecimento de Cristo, enquanto que o Novo Testamento descreve como foi este aparecimento. Todo o Antigo Testamento fala de sua preparação. Os evangelhos falam de sua manifestação. O livro de Atos dos Apóstolos fala de sua propagação. As epístolas falam da explanação de sua mensagem ou de sua doutrina, enquanto que o Apocalipse fala da consumação de sua obra. Ok? Então, se você tirar Jesus da Bíblia, você tem qualquer livro na tua mão, menos Bíblia. Dar sequência. A estrutura da Bíblia. A Bíblia divide-se em duas partes principais: Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento depois da morte de Cristo. A Bíblia tem ao todo, sabemos, 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Está tudo na apostila, tá? Nas próximas eu vou colocar a página tal. Tem umas que já tem mais na frente já tem a página marcada. É porque na correria, então não deu tempo de fazer todas. Ok. Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras e 2.728.100 letras. A palavra testamento usada no hebraico é berit, que significa concerto, e aliança, e sendo assim o Antigo Testamento chamava-se Antigo Concerto ou Antiga Aliança. O título Antigo Testamento foi primeiramente empregado por Tertuliano, que viveu entre 160 a 220 depois de Cristo, e também Orígenes, que viveu entre 185 a 254 depois de Cristo, tá? Então, esse foi um dos pais da igreja em Alexandria, tá? Eles tiveram também outras contribuições na área teológica, e depois a gente vai ver sobre isso. É bem verdade, irmãos, que quando se trata a respeito da Bíblia Sagrada, há muito paganismo, tanto em liturgias de culto de certas igrejas, bem como até mesmo no uso de nomes da Bíblia, tá? Se você pega, por exemplo, a Bíblia do judeu, o primeiro livro não se chama Gênesis, tá? Bereshit, por aí vai. Tem pastores que ainda, principalmente nos antigos, vamos ler a epístola do São Paulo. Isso é uma atribuição católica, certo? Não tem nada. Todos os nomes da Bíblia no nosso idioma vêm, tá, do catolicismo, em latim.
Levíticos, por exemplo, na Vulgata Latina, que era Leviticus, tá? E na Septuaginta, Leviticoi, tá? Então usaram da Vulgata Latina, aí ficou Leviticus, mas no hebraico é Veitra. Esse é o nome do livro, entende? Então paganizaram muito a Bíblia, tá? E tem até Bíblia que você vai encontrar um Szinho assim, São Marcos, São Pedro. Isso aí é católico. Isso é católico. Bom, para os judeus a Bíblia é constituída somente pelo Antigo Testamento, chamado por eles de Torá. É que não pôde trazer a Torá para vocês verem, tá? Torá se trata dos 5 primeiros livros, certo? Em hebraico. Tá? E a Torá de hoje tem muitos comentários também, tá? Que eu tenho, tem alguns tipos de Torá. E a gente vai ter uma matéria chamada Pentateuco, que se trata também dos 5 primeiros livros. Tá? Isso aí é utilizado no grego já, Pentateuco. Bom, mas eles não têm simplesmente a Torá como base de regra da lei mosaica. Eles também têm todos os demais livros do Antigo Testamento, tá? E que chama-se Tanakh. A Bíblia para eles é Tanakh. Bom, Jesus aprovou as escrituras do Antigo Testamento, chamando-as de Palavra de Deus. Marcos 7,13. Leu as escrituras, tá? Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, onde comumente ele sempre frequentava, e daqui a pouco o assistente lhe deu o rolo do profeta Isaías. Havia 5 oficiais que compunham o ofício da sinagoga. O Archon, que é o líder, aonde ele ia, ele era líder. Ele era responsável pelos arranjos da sinagoga, tá? Depois, os anciãos, ou presbiteroi no grego, tá? Estes já aplicavam as ordens, tanto de nível religiosa como politicamente falando, da ordem do líder. Depois tinha os legatos, tá? Isso já não tem na sua apostila. Os legatos, ou angelos eclesiai, que eles eram responsáveis pela mensagem, eram os oradores, tá? E a Bíblia fala que o assistente deu para Jesus o rolo do profeta Isaías. O assistente era a pessoa que cuidava dos manuscritos, tá? E ele também dava aulas nos outros dias para a criançada, tá? De domingo até sexta-feira na sinagoga, tá? Quando Jesus ele pegou o rolo do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele achou, tá? Onde estava escrito, que é capítulo 61, versículo 1 de Isaías hoje, tá? Ele achou. Por que ele achou? Porque primeiro, antigamente, tá? O hebraico era escrito em colunas, de trás para frente, certo? Não tinha divisória de capítulos e versículos. Isso a gente vai ver mais adiante, quem é que fez isso, ou quais pessoas fizeram isso, essas divisões, certo? Então, ficou difícil a localização, por isso que ele achou. No que dele está: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar os oprimidos, dar vistas aos cegos, para poder libertar os quebrantados de coração e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fala: hoje cumpriu essas escrituras diante dos vossos olhos. E todo mundo ficou fito com os olhos nele.
ali estava como intérprete, que é o quinto oficial. Intérprete, tá? Ou seja, o pergaminho estava logicamente escrito em hebraico. Jesus conhecia hebraico e aramaico, que era a língua do povão. Quando eles ficaram cativos na Babilônia, eles perderam o hebraico e passaram a falar o aramaico, salvo algumas pessoas que falavam ainda o hebraico. E Jesus, ele falava hebraico, falava grego, falava o aramaico. Então ele vem e interpreta as escrituras. Então ele era intérprete nessa sinagoga. Então manhataram dele, queria matá-lo jogando de uma ladeira abaixo, e a Bíblia disse que ele passou no meio de todo mundo. Certamente Deus fez todo mundo ficar duro, e aí então ele passou no meio de todo mundo, e como Nazaré não o aceitou, então ele foi para Cafarnaum, tá? E em Cafarnaum morou 18 meses, e aí houve uma explosão de avivamentos, porque o pessoal de Cafarnaum abraçou Jesus. E aonde o pessoal abraça ele, aí ele faz maravilha mesmo. Tá? Bom, ele ensinou as Escrituras, cumpriu as Escrituras, chamou as Escrituras de verdade. A tua palavra é verdade na oração. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. Ok? Então Jesus, em outras palavras, ele está aprovando todos os livros do Antigo Testamento, tanto o Torá bem como o Tanakh, tá? Para vencer o diabo, Jesus usou o livro de Deuteronômio. Jesus citou as divisões do Antigo Testamento, que seria lei, salmos e profetas. Assim se dividia, tá, o Antigo Testamento. A gente vai ver que a nossa divisão é totalmente diferente das dos judeus, ok? Mas era assim, em lei, salmos e profetas. Jesus aprovou todos os livros do Antigo Testamento ao citar o caso de Abel, registrado em Gênesis, o primeiro livro, e mencionou o caso de Zacarias, filho de Baraquias, registrado em Crônicas, que pela ordem da Bíblia hebraica é o último livro. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com exceção de alguns trechos escritos em aramaico, que foi uma língua herdada pelos judeus após o exílio babilônico, tá? Sobretudo aí a gente tem o livro de Daniel, que também está escrito em aramaico, ok? Que é um dialeto siríaco. A classificação dos livros do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos. Aí nós temos lei, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta primeira divisão é conhecida também como Pentateuco, tá? E já vimos que os hebreus a utilizam como Torá, lei. História, são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Por favor, nunca digam 1 Samuel, 2 Samuel, nunca digam 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Reis, 2 Crônicas. Nunca diga. Livro sempre foi masculino. A carta sim que é feminino. Livro masculino. Tá? Há uma matéria em português que, se a pessoa omite uma palavra, não altera a frase. Por exemplo, vou a São Paulo, tá? Ou vou à cidade de São Paulo. Aí resume-se: vou a São Paulo. Não precisa colocar cidade, porque sabe-se que São Paulo é uma cidade. Não é diferente aqui, tá? Primeiro livro de Reis,
tá? Ou primeiro Reis, não alterou, porque sabe que Reis é livro, certo? Mas pode ser, no caso, o primeiro e segunda Reis, pode ser também separar o primeiro livro dos reis de Israel e o segundo? Pode, não tem problema nenhum, tá? E depois você vai ver aqui, aonde você encontrar a mesma passagem, que tem muitas em Reis ou em Crônicas, procure usar Crônicas, porque Crônicas é muito detalhado, tá? O assunto. Bom, e aí nós temos estes livros históricos dramatizaram a história de Israel no período teocrático, sob os juízes, no período monárquico, sob os reis, e no período pós-cativeiro, sob Esdras e Neemias. Vale a pena dizer que este período teocrático começa justamente quando Deus promulga as leis na península do Sinai, quando Israel ficou 2 anos estacionada lá, tá? Aí começa então o governo teocrático, certo? Os códigos é dado para os levitas, livro de Levíticos, e esse sistema de governo termina justamente quando Israel pede um rei como as demais nações tinham. Aí terminou, tá? Então, até esse período, antes de entrar Saul, era teocrático, Deus governava diretamente. Depois, Deus passou a governar indiretamente, quando foi estabelecido o governo monárquico. Poesia, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tá? Temos Cantares de Salomão. São conhecidos também como poéticos ou devocionais, por conter um drama poético, no caso de Jó, poesias líricas, que são poemas a nível pastoril, certo? Por exemplo, quais são que falam a respeito de pastor? O 22 e o 23, certo? Nós temos também didática poética, provérbios, idílios poéticos, no caso de cantares, tá? Quando se fala de idílios aqui, se tratam de livros onde se expressa profundos sentimentos. Você vai encontrar em Salmos também, claro, mas estamos falando mais de cantares, que é onde que envolve mais todo o livro, tá? Idílios poéticos. Didática filosófica, Eclesiastes. Profecias, são 17 livros subdivididos entre profetas maiores e profetas menores, tá? Por que maiores e menores? Por quê? É o seguinte, é porque o conteúdo dos profetas maiores são maiores do que o dos profetas menores. Então aqui só envolve quantidade de conteúdo, tá? E não que o profeta era maior do que, por exemplo, Isaías é maior do que Ageu. Não. Deus não define essas coisas dessa forma. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros proféticos são um complemento dos livros históricos, pois todos os profetas tiveram seu campo de atuação nos períodos monárquicos e pós-exílio da história de Israel. Aí temos algumas curiosidades sobre a Bíblia, tá? Quantas letras tem a Bíblia? A Bíblia contém cerca de 13.566.480 letras, como já vimos, né? Que constitui aí 773.692 palavras. Quantos versículos tem a Bíblia? A Bíblia, na tradução de Almeida, revista e corrigida, possui 31.105 versículos. O maior é Esther,
capítulo 8, versículo 9, e o menor é Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que é não matarás, tá? Tem uma letra menos que Jesus chorou, João 11, certo? É o seguinte, gente, quero frisar isso aqui, dependendo da versão, altera-se a quantidade de versículos, ok? A gente viu lá atrás que está 31.173 versículos, e aqui tem uma diferenciazinha, porque vai depender da versão ou da tradução, e também de idiomas varia muito, tá? Por exemplo, em espanhol, no se lo pierda. Aí, em português, não perca. Você usou quase o dobro para poder falar a mesma coisa de palavras. Desculpa a minha ignorância, mas aquele versículo onde não se acrescenta uma vírgula ou um ponto na palavra de Deus, não entra nesse termo? Não, porque é questão de que há idiomas que se usa a frase, falando ela normalmente, com mais palavras do que outros. Eu digo na quantidade de versículos. Aí no caso, aí é o seguinte, aí vai haver justamente a questão de que, estando em colchetes, não se encontra nos melhores manuscritos. Lembra que eu falei de Marcos capítulo 16, de 9 em diante, que não tem nos melhores manuscritos? Algumas pessoas se valem disso para poder falar isso, tá? Por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8, não contém os melhores manuscritos. Então eles tiram este versículo para poder dizer que tem menos versículos. Mas eu prefiro ficar com 31.173 versículos. Ok? Eu fico com tudo. Melhor ficar com tudo do que com menos, né? Exatamente. Tá? Nossa missão não é agregar e nem tirar. Tá? O que está, a gente tem que aceitar. Tá? Os textos receptos, por exemplo, eles não aceitam diminuição e nem alteração. Tá? Agora já outros que querem aprofundar muito, que falam, não, porque no século II, os manuscritos lá que tinham lá atrás e tal, mostra que esses versículos não contêm. Bom, eu prefiro deixar porque por alguma razão ele está. Certo? E aí nisso se pode ir muito longe. E a questão do já que não está nas melhores versões, a questão do tempo de Betesda sobre o ano. Tá? Eu prefiro aceitar o que está. João 5. Eu prefiro aceitar o que está lá. Eu posso dizer as razões. Primeiro, para ter milagre tem que ter ação sobrenatural. E o milagre não ia ocorrer assim, de uma forma sem sentido. Que alguns falam, não, é porque alguns dizem um dragão que de vez em quando aparecia ali. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. O camarada ficar 38 anos ali esperando um milagre acontecer sem sentido, e há confirmações. Ambrósio vai falar a respeito lá para o século II, a respeito desta passagem, entendeu? Ele foi um deles que inseriu essa passagem, porque cita essa passagem que está falando, versículo 3, versículo 4, é porque tem base, entende? Você não vai ficar no lugar esperando alguma coisa acontecer se realmente, e ainda 38 anos, se não tinha algo de sobrenatural ali. Não tem sentido nenhum. E o depoimento que o ex-paralítico fala, não tem ninguém que me ajude a descer no tanque. Antes vem outro depois de mim, e que é ajudado por alguém, chega lá, ele recebe o milagre antes que eu. Ele não tinha ninguém por ele. E se você ver o comentário de Moody, lá vai dizer que quando Henry Harry, ele esteve muito tempo atrás no Oriente Médio, ele esteve justamente nessa região, já se comentava a respeito desse anjo
descer a esse tanque, e ainda mais, ele fala o dia. E justamente na passagem de ano que ele descia. Entende? Eu citei isso aí para o senhor, porque a Bíblia judaica e a israelita... Não vão falar. Eu investiguei, pesquisei, investigar em espanhol. Eu pesquisei e não tem, porém, nas famílias dos manuscritos, que está no grego, no rodapé, entendeu? Lá está escrito das pessoas que utilizaram desta passagem, como Ambrósio e muitos outros mais, tá? Que vêm e ratificam que havia realmente a manifestação do anjo. E eles utilizam manuscritos bem antigos, do século II, tá? Do século IV, entendeu? Confirmando isso. Entende? Então, eu prefiro deixar como está. O anjo, detalhe, não curava, agitava a água, tá? Anjo não tem o poder de curar ninguém, ele só agitava a água. Esse era o ministério dele, de agitar a água. Mas isso acontecia mesmo? Acontecia. Para mim acontecia 100%. Então o anjo só aparecia uma vez ao ano, conforme o comentário de Moody, tá? Então vamos considerar a posição que você está colocando aí, então é com questão de fé. Questão de fé. E eu creio nessas pessoas que se valeram desses manuscritos antigos, tá? Alguns podem chamar de majoritário ou ecléticos, tá? Mas eu prefiro crer, porque tem objetivo aquilo, tem uma lógica, tá? O milagre acontecia, tá? Só porque de repente alguns falam que quando enchia o tanque, aí então havia operação. Não, tem que ter algo sobrenatural por detrás disso, para que haja um milagre. Isso é lógico. Bom, vamos seguir. Quantos capítulos tem a Bíblia? A Bíblia conta com 1189 capítulos. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos e por quem? A Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos no século XIII, por volta do ano 1227, na Inglaterra, pelo teólogo Stephen Langton, então bispo de Cantuária na Inglaterra e professor da Universidade de Paris, na França. Quando a Bíblia foi dividida em versículos e por quem? A divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados de maçoretas. Esses maçoretas que viveram lá no ano 700, alguma coisa assim, entendeu? Eles foram que fizeram esse laborioso, trabalho penoso de fazer essas divisões, com hábitos monásticos e ascéticos. Os maçoretas dedicavam suas vidas à recitação e cópia das Escrituras, bem como a formulação da gramática hebraica e técnicas didáticas de ensino do texto bíblico. Foi justamente nesta época que, quando o hebraico estava se perdendo, e nesta época não havia as vogais no hebraico, por isso que estava se perdendo, então eles vieram e colocaram 10 vogais, tá? 10 vogais, 5 breves, 5 longas. Aí deram a forma a esse idioma. E aí então ganhou um revivificamento esse idioma. Se não fosse os maçoretas, lá para o ano 700, não havia mais hebraico, como também muitos idiomas já desapareceram. E sem contar também povos. Certo? Bom, foram eles que entre os séculos 9 e 10 dividiram o texto hebraico do Antigo Testamento em versículos. Influenciado pelo trabalho dos maçoretas no Antigo Testamento, um impressor francês chamado Robert Stephanus
dividiu o Novo Testamento em versículos. Até então tínhamos divisão de capítulos. Agora, Stefanos ele divide em versículos no ano de 551 depois de Cristo. Robert Stephanus d'Athènes, certamente francês, morava então em Gênova, na Itália. Qual o maior capítulo da Bíblia? O Salmo 119, com 176 versículos. Gente, a gente fala da capítulo porque está no meio de muitos capítulos, tá? Mas na verdade não seria capítulos. Por exemplo, vamos ler o Salmo 119. Esse é o correto, tá? Não capítulo, porque era o inário dessa gente, tá? Você não, quando pega o inário, você não fala, vamos cantar o capítulo. Você fala o número, apenas. Mas como está entre capítulos e versículos? Então muita gente fala isso. Não está errado, mas também não está certo. Qual o menor capítulo da Bíblia? O Salmo 117, com 2 versículos apenas. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai falar a respeito das primeiras Bíblias completas.